bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição da nossa série de entrevistas sobre inteligência artificial na educação, promovida pelo GT de Educação da Cátedra Oscar Sala, do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Hoje nós temos o privilégio de receber o professor Romero Tori como nosso convidado. Romero Tori é professor associado da Escola Politécnica da USP, onde coordena o Interlab, Laboratório de Tecnologias Interativas, e, dentre muitas outras atividades, coordenou e tem desenvolvido diversas pesquisas sobre o uso de tecnologias na educação, com ênfase em educação imersiva, que envolve o uso de realidade virtual e aumentada. É autor do livro Educação Sem Distância, é também criador e curador do blog Educação Sem Distância, site em que publica matérias relacionadas à tecnologia na educação. É membro do Conselho da ABET Educar e, atualmente, presidente do Conselho Científico da ABED, Associação Brasileira de Educação à Distância. E é também um grande comunicador nas redes sociais sobre educação e tecnologia. Eu te sigo, viu, professor Romero? Que Muito boas legal, as obrigado. postagens. Bom, como mencionado, né, o nosso grupo ele tem como objetivo pesquisar sobre a inteligência artificial na educação, visando a promoção da literacia digital e o uso ético, responsável e eficiente dos recursos tecnológicos disponíveis. Bom, por meio de ações como esta, nós buscamos disseminar, difundir conhecimentos e colaborar com os processos de formação para a comunidade educativa. Para essa conversa, que terá a participação das pesquisadoras Ana Paula Almeida, Cláudia Helena dos Santos Araújo, Daniele Ferraro, Lívia Carolina Vieira e do pesquisador Paulo da Silva Quadros, membros como eu, Márcia Azevedo, da Cátedra Oscar Sala, nós convidamos o professor já apresentado. Portanto, sem mais delongas, eu gostaria de dar boas-vindas ao professor Romero Tori e agradecer-lhe, viu, professor? Nós agradecemos muito pelo seu tempo, por você ter aceitado compartilhar a sua experiência, sua expertise nesse encontro. Então, seja muito bem-vindo. Obrigado, Márcia, pela gentil apresentação. Quero dizer que o privilégio é meu de ser convidado por esse seleto grupo aqui da Cátedra Oscar Sala. Então, é um grande prazer estar aqui. Fico à disposição, não sei como que você prefere, se você faz algumas perguntas ou vamos conversando, ou eu faço uma introdução, como você achar melhor. A gente pode ir conversando, eu vou passar a palavra para o Paulo agora, que ele foi o mediador desse encontro. Também quero agradecer muito ao Paulo por ter trazido você para conversar conosco aqui, estamos muito felizes. Então, Paulo, passo a palavra para você. Bem, mais uma vez, né, agradeço a sua gentileza, generosidade de estar aqui conosco, né? Eu fui seu aluno há muito tempo, né? Quando eu fazia mestrado, né? Na Poli, né? Ainda na época do saudoso professor Oswaldo San Jorge, né? Que eu fui orientando dele, né? E a minha dissertação foi sobre educação digital na era das redes, né? Porque assim redes era o que se mais falava naquela época, né? E aí foi um trabalho que teve muita repercussão, considerado dos grandes trabalhos sobre orientação do professor San Jorge, né? Isso, a disciplina foi assim de grande valia para mim, né? Eu lembro que nós montamos um site e é um site de conteúdo e você me escolheu para coordenar a parte de educação à distância, né? E aí nós tínhamos artigos ali para selecionar e aí você sempre dava uns artigos da área de educação, comunicação, né? E que você queria que eu, né, resenhasse esses textos, né? Então agradeço muitíssimo, né? Porque isso foi também de grande valia para para levantar elementos ali para a minha dissertação. Bem, eu lembro muito, né, de você sempre defender uma educação sem distâncias, né?
defendendo diferentes tipos de distanciamentos que podem ocorrer na sala de aula, como aluno-professor, aluno-aluno, aluno-conteúdo, né? Você costuma dizer que as mídias e metodologias podem ser aliados importantes para o professor reduzir a percepção de distanciamento dos alunos, seja no espaço físico ou virtual. É importante lembrar, né, que você foi um dos pioneiros da Escola Politécnica da USP na aproximação de tecnologias digitais emergentes, inovadoras, com suas aplicações no campo da educação. Então, assim, é um pesquisador acadêmico muito atuante nessa questão do vínculo da educação com a tecnologia, né? E trabalhando no campo da engenharia, né? Então, tem ali um aprofundamento técnico fundamental. Eu gostaria de te perguntar o seguinte, professor. Nesse contexto de rápidas transformações tecnológicas, com sua visão pragmática de uso das tecnologias digitais aplicadas à educação, como você concebe os benefícios da inteligência artificial na educação? Como evitar ou amenizar possíveis malefícios de uso inadequado dessa tecnologia? Claro, usando o seu conhecimento, seu repertório sobre tecnologia, né? Lembrando que inteligência artificial é mais uma tecnologia, certo? Muito bem. Bom, eu vou tentar fazer algumas analogias para ver se a gente facilita aqui a nossa conversa, porque eu tenho percebido que vem sendo dado à inteligência artificial uma, assim, está sendo colocada muita espuma sobre essa coisa da inteligência artificial e atribuídos muitos poderes para a IA, que alguns são fictícios e outros são subpercebidos, ainda não estão sendo, não se está dando atenção para algumas coisas, alguns potenciais problemas, e ao mesmo tempo se está supervalorizando alguns outros, tá? Então, vamos começar desmistificando um pouco essa coisa da inteligência artificial. Tá? Primeiro, eu não nego que, em algum momento no futuro, pode acontecer de se desenvolver um cérebro digital ou um cérebro cibernético ou sintético que consiga ser mais eficiente que o cérebro humano. Talvez possa até vir a ter consciência. Eu não descarto essa hipótese. Tá? Mas o que nós temos hoje não tem nada a ver com isso. Primeiro, que a inteligência artificial não tem nada de inteligente ainda. Ela dá uma impressão de inteligência, mas a inteligência artificial que hoje está se disseminando, existem pesquisas de se simular o raciocínio humano, mas em nível de pesquisa, ainda muito incipiente. Tá? As ferramentas que hoje existem são ferramentas como a planilha, como o editor de texto, como várias outras ferramentas que já surgiram, como a internet e várias outras. Se a gente for ver, o que a IA faz hoje? Ela faz trabalhos braçais de uma maneira muito eficiente e rápida. Mas isso, todas as ferramentas computacionais fazem isso. Imaginem o mundo antes da planilha. Muitos de vocês, alguns de vocês, eu pelo menos, passei por um mundo em que não existia planilha. A gente fazia as coisas no papel com calculadora e papel. Tá? Então, um contador desenvolvia o seu trabalho fazendo contas, alguns com lápis, outros com calculadora, que já era um avanço. Tá? E tinha lá a sua produtividade. Aí surge a planilha. Né? Foi o que mais ajudou a vender os primeiros Apple, foi o chamado VisiCalc, que foi a primeira planilha eletrônica. Tá? E o que aconteceu naquele momento? Alguns contadores mais espertos começaram a usar o VisiCalc e ter mais produtividade que os seus colegas que ficavam lá no papel e na calculadora. Até uma hora em que já não fazia sentido
os contadores não usarem planilha. Hoje não se concebe fazer qualquer coisa se você não usar planilha. Mas existia um momento que alguns usavam, outros não usavam. Os que usavam tinham diferenciais. E aí sempre surgia aquela coisa, o computador vai substituir o computador vai substituir o professor, o computador vai... Porque a cada nova ferramenta que surge impacta, porque as pessoas estão acostumadas a fazer as coisas de um jeito e, de repente, vem essa nova ferramenta que quem for mais esperto e começar antes ganha uma vantagem durante um tempo, até um momento em que já não faz mais sentido. Tá? Todo mundo vai usar aquelas ferramentas. E vai ter aquele momento em que algumas pessoas vão usar de jeito errado também, porque vão ter que ser capacitadas, etc. Então, se a gente for voltar no tempo, teve discussões em algum momento do tipo: os alunos devem usar calculadora eletrônica? Né? Se o aluno usar, ele vai ficar mais burro, ele não vai saber mais tabuada, ele não vai saber mais um monte de coisa. Né? E por aí vai para várias outras ferramentas que foram surgindo. Por exemplo, já está mais do que comprovado que, se você anotar a lousa, você fixa melhor a informação, tá? Se você escrever, do que só observar. E muita gente, eu aprendi assim, anotando o que o professor falava e escrevendo, e isso me ajudava a aprender. Mas isso era natural, numa época em que a única forma de se guardar as informações era escrevendo. Se eu chegar hoje para um aluno e falar: olha, anotem o que eu estou colocando na lousa, isso se eu usasse lousa, né? Mas anotem o que eu estou escrevendo aqui na lousa, porque é bom para vocês aprenderem. O máximo que eles vão fazer é fotografar a lousa, porque já não faz mais sentido para a geração de hoje fazer a cópia manual se você tem recurso para fazer de outro jeito. Então, à medida que a sociedade vai evoluindo e incorporando tecnologias, métodos pedagógicos que funcionavam numa época, não é porque funcionaram para mim que vão funcionar para a nova geração, tá? Porque não faz sentido nessa nova cultura. Então, eu tenho que adaptar, eu tenho que dar um jeito de criar algum tipo de atividade, algum tipo de desafio em que escrever faça parte lógica daquela atividade e não seja algo forçado. Né? Bom, agora vamos voltar então à IA. A IA agora está causando um impacto parecido com o que a planilha causou, claro que em proporções maiores, porque as coisas vão evoluindo de forma geométrica. Né? Então, a cada avanço tecnológico, os impactos são maiores e a gente precisa ser mais rápido para se adaptar. Mas vejam, eu comecei, o outro dia eu ia dar uma palestra que eu ia mencionar IA, o outro dia, já faz alguns meses, tá? Foi a primeira palestra que eu resolvi preparar usando IA. Aí eu peguei, tinha acabado de sair o Gemini da Google, falei, deixa eu aproveitar. Eu não gosto muito do ChatGPT, até porque a versão gratuita é muito ruim, né? E eu ainda não comprei a versão paga. Falei, deixa eu testar esse Gemini e, ao mesmo tempo, eu vou preparar a palestra usando o Gemini. Bom, aí eu comecei a pedir: eu quero uma imagem assim assado, porque eu gosto de pôr imagens nas minhas palestras, né? Põe uma imagem para falar de alguma coisa. Eu quero um aluno assim assado, eu quero uma sala. E aí eu fui aprendendo um jeito de conversar com ele. Eu vi que, se eu falasse em inglês, as respostas eram melhores do que se eu falasse em português. O robozinho lá, o engine em inglês está melhor. Então já é uma dica que eu dou, tá? É melhor usar esses recursos ainda falando em inglês. Bom, mas aí, para testar, eu falei: me prepara aí uma planilha mostrando os dados do PISA, comparando os países da América Latina nos últimos 10 anos, algo assim. Tá? Ele fez lá uma planilha, só que ele começou a pôr assim, por exemplo, numa linha ele punha Argentina em um ano, não sei se é 2018, por exemplo, aí outra Argentina outro ano, não lembro qual que era. Eu não gostei disso, né? Porque eu falei Argentina, eu preferia que tivesse só uma linha por país e os anos nas colunas. Aí eu expliquei isso para ele, né? Só que eu esqueci e falei em português, em vez de falar em inglês. Aí ele automaticamente continuou a conversa e já pôs os títulos nas planilhas em português para mim, né? Sem falar nada. Ele já viu que eu comecei a falar em português, ele gerou uma nova planilha, mas aí já com os títulos, as legendas em português.
mas ainda não ficou do jeito que eu queria. Eu falei, não, não é bem assim, deixa eu explicar melhor. Eu expliquei melhor, tal. Aí, desculpa, o sistema até pede desculpa. Desculpa, e fez do jeito que eu queria. Tá? Mas, além disso, eu percebi que ele tinha esquecido uns anos. Eu falei, espera aí, você esqueceu de tal ano? Não é mesmo, desculpa, incluiu aquele ano. Quer dizer, não dá para confiar cegamente nessa IA, ela faz erros. Né? Se eu aceitasse cegamente, primeiro que não ia ficar de um jeito fácil de ser compreendida. Segundo, que ia ter erros, porque não ia ter alguns anos que faltaram. Né? Eu preciso estar com essa, ou seja, eu tenho que estar no controle da situação. O que eu fiz, eu poderia ter feito sem IA se eu tivesse uma equipe. Tá? Se eu tivesse uma equipe para trabalhar para mim, eu falaria, olha, procure os dados do PISA, prepare uma planilha assim assado. E eu teria o mesmo resultado. Então, a IA, qual foi a diferença da IA? Foi que eu posso fazer isso sem precisar de equipe. Eu tenho trabalhadores braçais para fazer coisas que antes davam mais trabalho. Então, fazendo analogia, é como eu fazer planilha com papel e calculadora ou passar a fazer com uma planilha de Excel. Agora, tem muitas atividades que a IA é mais rápida. Mas por quê? Porque ela tem uma interface que interpreta a minha fala. É mais rápido eu explicar e ela vai lembrando que eu conversei com ela. Então, isso fica mais prático do que como era antes, eu procurar no Google, aí não achou, tenho que refazer a busca, tenho que eu mesmo controlar o que eu quero buscar, para colocar na planilha, o Google não colocava em planilha, então tinha um trabalho braçal. Ou seja, eu vou passar a usar direto essa inteligência, mas que eu não chamo de inteligência. Para mim, é um trabalho braçal feito rapidamente, tá? Que eu podia fazer com equipe. Ou para criar imagens também. Eu poderia ir em bancos de imagens, eu poderia pedir para um designer buscar para mim. Agora, ela busca para mim de uma maneira e faz alterações. Mas a gente tem que tomar cuidados. Por exemplo, eu fui ler as regras lá de uso. E a regra de uso diz que tudo que eu fizer, eu tenho que dizer que foi o Gemini que fez, tudo onde eu usar. E eu não posso fazer nenhuma alteração nas imagens que ele gerou para mim. E mais do que isso, eu que sou responsável por eventual, isso é uma coisa muito esdrúxula, por eventual infringência de direito autoral de terceiros. Então, veja, eu sou obrigado a dar os créditos tudo para o Gemini, mas se tiver algum problema, a culpa não é do Gemini, aí a culpa é minha. E como que eu vou saber de onde que ele pegou essas imagens? Porque ele não inventa essas imagens. Ao contrário do que o inconsciente coletivo imagina, quando fala, olha o que a IA criou. As pessoas têm uma ideia errada de que a IA fez o desenho do zero. Não, ela pega imagens que estão na internet e dá uma mexida. Aí aparece pessoas com 6, 7 dedos, coisas estranhas. E eu não sei se ela está infringindo algum direito autoral, então não posso usar isso num trabalho profissional. Dá para usar assim, um professor para dar uma aula, eu para dar uma palestra sem fins lucrativos, mas é muito perigoso. Essa IA não está com toda essa bola como estão falando. Claro que existem algumas mais avançadas, principalmente as pagas, mas a gente tem que entender que, basicamente, o que a gente tem é uma maneira mais rápida de fazer as coisas que você poderia fazer com uma equipe que fizesse isso para você, e buscar dados, buscar informações, buscar imagens, etc., etc., mas não deixa de ser uma automação, ainda não é aquela inteligência. Outra coisa, a IA não cria, ela modifica coisas existentes, ela consegue fazer mais do mesmo. Para eu fazer algo diferente, que quebre o paradigma, a IA, como ela é hoje, não vai conseguir. Então, eu preciso continuar tendo a minha criatividade, o meu controle da situação para poder orientar. Eu vou falar a última experiência que eu fiz nessa palestra que eu dei, para mudar de assunto, mas eu fiz a seguinte experiência. Na capa do meu livro, da terceira edição, do Educação Sem Distância, a gente tem lá alguns alunos que eu quis colocar uma mistura entre alunos que estão no fisicamente presente e estão no virtual. Então, tem um aluno sentado no Zoom, como a gente aqui, com um mosaico de pessoas, no notebook. Tem um outro aluno que é a projeção holográfica dele. Na verdade, eu estou supondo que existe um equipamento de realidade aumentada, e a projeção dele, a própria professora está com uma projeção holográfica no meio dos alunos. Então, tem uma que está presencial, mas usando um óculos de realidade virtual. E eu falei, deixa eu ver
se em vez de porque eu fiz tudo isso conversando com o designer, né? Eu falei, vamos colocar um aluno assim, um aluno assado e tal, e ele foi pegando em banco de imagens, trabalhando e montando essa imagem. Eu falei, eu vou fazer um teste, eu vou descrever essa capa e ver o que a IA iria gerar. Eu falei, eu quero uma capa de um livro que vai falar sobre tecnologia na educação, tem que ter um aluno sentado assim, outro aluno assado, e descrevi a capa. Tá? Saíram coisas absurdamente horríveis. Não gostei de nenhuma. Falei, não, assim não dá. Eu falei, deixa eu ser mais específico. Aí eu peguei aluno por aluno e falei, eu quero um aluno masculino, oriental, olhando levemente para a esquerda, com uma camisa amarela, com um blazer dessa cor. Eu quero uma aluna... Não, só isso, primeiro, só esse aluno assim. Aí ele mostrou um aluno sentado, ficou muito parecido com o aluno que está sentado na minha capa. Aí eu falei, agora eu quero uma aluna com blusa vermelha, olhando para uma tela de computador. Na tela do computador tem um mosaico de pessoas, ela está olhando levemente para a direita ou para a esquerda, sei lá. Escrevi, aí ele fez certinho aquilo lá. Ou seja, quando você orienta bem, ele faz. E aí eu montei, e se eu achar aqui, eu até mostro. E ficaram duas capas extremamente parecidas, só que diferentes. As pessoas que estão lá são outras, não são as mesmas, estão ligeiramente diferentes, mas estão fazendo exatamente a mesma coisa. Eu falei, então, eu posso, a criação continuou sendo minha. Não foi a IA que criou isso, eu direcionei a IA para fazer o que eu quero. Tá? Bom, então, em linhas gerais, a gente tem que colocar a IA no lugar dela e saber que é uma ferramenta que vai trazer mais velocidade. Hoje, quando eu for gerar palestras e slides, eu já vou direto, já perguntando a IA, porque é mais rápido do que eu fazia antes buscando no Google, mas eu continuo ainda no leme do que eu quero fazer. Tá? Eu acho que vai demorar ainda o momento em que a IA vai pensar por mim. Tá? Não é por esse caminho dela ficar apenas no Big Data, pegando um monte de modelos que já existem, pegando padrões, identificando, porque ela vai repetir mais coisa disso. Uma coisa que eu identifiquei também que está acontecendo, que eu acho que é ruim. Né? Eu percebi que quando eu vou nesses serviços de streaming e pego as recomendações deles, vem filmes que parece que é mais do mesmo. Assim, eu falo, putz, mas já sei o que vai acontecer, é aquela coisa que já meio que receita. Por quê? Porque a inteligência artificial deles já vê que tipo de atriz ou de ator que dá ibope, que tipo de cena que as pessoas param e prestam atenção ou não param mais e quando chega nesse ponto vão até o fim. E aí eles ficam repetindo essas fórmulas. Então, mas não são mais trabalhos criativos nem que vão gerar algum clássico, vão ser coisas descartáveis. A gente está assistindo mais do mesmo nesses filmes produzidos nos canais aí de assinatura. Então a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente ficar só em cima da IA, é isso que vai acontecer. Agora, na questão da educação, a gente tem que assumir que essa ferramenta existe. Não dá para dizer, vamos proibir de usar calculadora, como falava antigamente, vamos proibir o aluno de usar calculadora, vamos proibir o aluno de usar planilha. Não, até porque no mundo real, ele tem que aprender a usar adequadamente isso. Se ele não aprender na escola, ele vai aprender do jeito errado. Então, ele tem que aprender. Então, não faz sentido falar, vamos proibir o aluno de usar IA. O que acontece é que, quando surgem novas ferramentas, a gente tem que mudar a forma de avaliar. Então, antes a gente pedia trabalho escrito, que o aluno escrevia, eu ia nas bibliotecas e copiava trechos dos livros na biblioteca, porque o fato de eu ir até a biblioteca, procurar o livro, copiar um trecho e entregar para o professor, aquilo lá eu acabava aprendendo. Até hoje eu lembro sobre a origem da vacina Sabin, que foi um trabalho que eu fiz quando eu tinha 11 anos de idade, que eu fui na biblioteca pesquisar sobre vacina e copiei lá da Enciclopédia Barça ou alguma que tinha o trecho falando do Sabin, como é que ele fez, não sei o quê. E várias outras coisas eu aprendi assim. Só que hoje, copiar e colar, o aluno não aprende nada. Então, a gente não pode avaliar trabalhos que foram apenas cópia e cola de coisas. Ele tem que saber articular os conhecimentos, você tem que fazer perguntas que ele não vai achar facilmente respondidas. Só que essas perguntas a IA já pode responder por ele. Então, a gente vai ter que mudar a forma de avaliar. Surgiram novas tecnologias, a gente tem que rever os processos que a gente tem de avaliação e pensar em novas formas. Por exemplo, uma coisa que pode ser bom para a IA. Né? Como eu já mostrei, se você não fizer as perguntas adequadas para a IA, ela responde, não vai te dar respostas boas.
Se você fizer, existia até naquela revista MED, né, uma seção que era algo do tipo respostas cretinas para perguntas imbecis, ou respostas imbecis para perguntas cretinas, ou algo assim. Se você fizer perguntas bobas para a IA, as respostas vão ser pior ainda do que as perguntas, e você não vai ter bom trabalho. Então, os alunos têm que aprender a fazer perguntas, que é algo que a gente já falava há muito tempo, né? O importante para o aluno não é saber responder, porque isso você busca no Google em vários lugares, ele tem que saber perguntar. E a gente vê uma falha muito grande, uma deficiência muito grande de saber fazer perguntas. É comum alunos dizerem: ah, professor, eu não consigo encontrar nada, não tem nada sobre isso que você pediu. Aí eu, em 2 segundos, eu entro lá e acho um monte de coisa, porque eu tenho um jeito de buscar que o aluno não tem. Então, se ele não sabe nem o que perguntar para a IA, vai ser uma ferramenta que vai ser subutilizada. Então, por que não, de repente, a gente passar trabalhos em que faz parte do trabalho o aluno usar a IA, ele não precisa usar escondido, e o que eu vou avaliar é o processo. Me mostra todo o prompt que você fez lá, a sequência de comandos, eu vou avaliar como que você conversou com essa IA, que tipo de perguntas você fez, se você foi por um caminho bom ou não, vamos aprender a fazer perguntas melhores e vamos aprender a usar essa ferramenta, porque no futuro ele vai usar essa ferramenta. Então, pensar em formas colaborativas de aprendizagem, de trabalho, trabalho em conjunto e coisas assim. Então, temos que repensar as formas de avaliar e as formas de uso dessas novas tecnologias. Muito obrigada, professor. Você já trouxe vários elementos, né, que a gente poderia discutir aqui, aprofundar, exemplos práticos que eu acho que são muito interessantes quando a gente está falando de um público que são docentes, que vão assistir essa entrevista, né, profissionais da educação. E agora eu queria puxar um pouquinho para a educação à distância, sabendo da sua experiência e também do fato de algumas pessoas aqui do grupo atuarem na educação à distância. No seu livro, né, Educação Sem Distância, tem muitos elementos para a gente poder refletir sobre essa tecnologia, que já é utilizada na modalidade à distância há muito tempo. A inteligência artificial já vem sendo utilizada em ambientes virtuais de aprendizagem, e lá no seu livro, naquele diagrama que você fala das relações de distância de aprendizagem, você mostra o aluno no centro. E aí as conexões com o professor, com os demais alunos, com os conteúdos de aprendizagem nesses ambientes, né? E eu queria saber, ouvir um pouquinho, sabendo que você trabalha com simulações, entre outros elementos que já vêm há anos sendo utilizados. O que as pesquisas vêm mostrando do uso de IA nos ambientes virtuais de aprendizagem? Se as IAs, elas têm favorecido esse papel de trazer o aluno para o centro, que você coloca aí nesse diagrama, se você tem visto estratégias que trazem essa centralidade, se você teria alguns exemplos para trazer para a gente da educação à distância, e se você já identificou nos seus estudos, nessa utilização das ferramentas, alguns impactos nos trabalhos dos docentes que atuam na modalidade à distância. Então, conversar um pouquinho sobre a questão do impacto nessa modalidade. Sim. Bom, ainda a gente não tem estudos contundentes, porque é um fenômeno relativamente recente. Eu acho que nos próximos anos, a partir desse ano, a gente vai começar a encontrar estudos mais aprofundados, mas a gente já percebe algumas evidências de como isso está e pode impactar, né? Para você ver como essa coisa do modismo acaba atrapalhando um pouco, né? Tudo agora virou IA. Eu vejo, principalmente nas redes sociais, olha o que a IA, uma IA que faz isso, olha a IA que faz aquilo. Aí eu olho e falo, pô, mas isso há algum tempo eu chamava de computação gráfica, de processamento de imagem, de processamento de áudio, de tradução, de tradutor, que são processos que são feitos por meio de autômatos, né? Robóticos e algorítmicos, e não é tão inteligente assim, né? Mas agora tudo virou IA. Então existe ainda um conceito em educação chamado Learning Analytics, que agora todo mundo chama de IA, não é mais Learning Analytics. O Learning Analytics é você analisar tudo o que acontece em termos de dados, né? Os dados que são capturados durante o processo de ensino-aprendizagem, seja principalmente na educação à distância, que você usa o Learning Management System, né? O LMS é básico para a educação à distância, mas agora se usa bastante também como apoio aos cursos ministrados no espaço físico, né?
ele captura um monte de coisa, quantas vezes o aluno entrou, onde ele parou, o que ele baixou, o que ele gostou, como ele participou no fórum, tem um monte de dados, né? E esse Learning Analytics, a área de e-commerce usa muito. Por exemplo, a Amazon sabe o que você já comprou, que páginas que você visitou, que produto que você olhou muito, mas acabou não comprando. Aí, quando tiver uma oferta, ele já coloca para você ver, você nem lembra que ele sabe, né? Tem um monte de coisas de Learning Analytics que não é IA propriamente dito, mas que com a IA isso vai ficar ainda melhor em termos de eficiência, mas que já são usados, já impactam. Por quê? É aquela mesma história que eu falei. Eu posso ter o mesmo resultado se eu tiver uma equipe grande de assistentes observando todos os comportamentos dos meus alunos. Se eu tivesse uma equipe enorme acompanhando tudo, eu ia ter feedbacks do tipo, olha, aquele aluno lá tem esse problema, aquele outro aluno, tal, tal. Então, a tecnologia é um jeito, no fundo, de você baixar custos, de você empoderar as pessoas e as instituições, podendo fazer coisas que antes precisava de uma equipe enorme ou que eram inviáveis de serem feitas. Tá? Então, esse impacto já existe e é cada vez maior, de você acompanhar os comportamentos dos alunos, a ponto até de prever aluno que pode desistir, que às vezes o professor nem percebe ainda, mas ele já dá sinais por uma série de evidências que o Learning Analytics vai pegar. Tá? Outro impacto é na produtividade do professor, se bem utilizado, né? Por exemplo, para produzir conteúdos, para planejar aula, para fazer design educacional. Então, trabalhos braçais, se bem usada a IA, ela vai ajudar. Agora, a IA, no sentido de ser um tutor, isso também existem pesquisas há muito tempo. Na época que o Paulo foi meu aluno, eu acho que, não sei se foi na vez que ele assistiu a disciplina, mas eu costumava chamar uma professora que falava sobre tutores inteligentes. Então, é uma coisa lá da década de 90, que já se pesquisava como criar um tutor inteligente, né, que vai poder orientar o aluno. Isso é coisa velha já, mas agora a gente tem mais potencial de ter esses tutores inteligentes, mas são tutores meio mecanizados que vão atuar de uma forma complementar, sem criatividade, sem afetividade. Então, você pode usar a IA para melhorar essa parte mais mecânica da coisa, de dar um suporte, e deixar o professor com mais tempo para dar uma atenção diferenciada para os seus alunos. Esse é um bom uso. E eu acredito que é por aí que a gente tem que caminhar. Tá? IA para tarefas braçais, professor para tarefas criativas e emocionais e afetivas. É esse o caminho que a gente tem que seguir. Só que a gente corre um risco, que acontece sempre que tem automação. Vou fazer um paralelo aqui. Tá? Quando eu comecei na Poli, como professor, nós tínhamos muitos funcionários nos dando apoio. Tinha bedel para pegar a lista de presença, tinha funcionário que lançava presença, lançava falta, que ia lá, limpava a louça, preparava a aula, até que ajudava a gente a preparar slides. E a gente tinha um monte de assistente e a gente se concentrava no conteúdo que você tinha que ministrar. Inclusive, eu não peguei essa época, mas antes de mim, tinha um sistema de hierárquico, digamos assim, na carreira do professor, em que você começava com um professor assistente, o nome já disse, um professor que dá assistência para outros professores, né? Então tinha o professor assistente, professor doutor, professor associado, professor titular, ou na época catedrático, e assim vai. Tá? O que acontecia? O professor assistente, aquele início de carreira, tem todo interesse em ajudar um professor muito experiente, porque vai aprender com esse professor experiente. E o professor experiente tem todo interesse em ter um assistente, porque aquele trabalho mais braçal para ele, menos nobre, ele vai poder delegar para esse professor que está iniciando e ele dedicar seu tempo para pesquisar, para fazer coisas mais nobres do que ficar preparando a aula que ele já deu várias vezes, por exemplo. Tá? Então, tinha uma escala que acabava ajudando. Aí esse assistente um dia ia ser promovido, ia vir um outro assistente, ia
chegou uma hora que a USP falou, não, agora só entra professor doutor. Então, a gente já perdeu essa figura do assistente. Então, você tem que começar a fazer tudo. Aí começou a ter a questão de que, já que tudo é automatizado, o próprio professor pode lançar as presenças dos alunos, não precisa mais de um bedel, aí você vai pondo mais um tempo no seu tempo já cheio de coisas para parar, entrar no sistema, lançar presença, não sei o quê. A nota também a gente mesmo que lança, antes não era a gente que lançava. Agora, e os funcionários foram murchando, porque os burocratas começam a pensar, tem ferramenta, não precisa, vamos investir nisso, naquilo, mas não em mais funcionários. E reduz os funcionários, reduz os funcionários. Agora sobrou um pequeno conjunto de funcionários. Sabe qual que é a função desses funcionários agora? Passar trabalho para professor. Toda hora eu recebo mensagens funcionários, desses poucos funcionários que trabalham, professor, o senhor tem que preencher tal planilha até não sei que dia, você tem que preencher tal formulário até tal dia, você tem que preencher isso, você tem que provar a vida, entrar no sistema, que me deu uma dor de cabeça horrível esse negócio do novo sistema de cadastramento de servidor público, que a gente fazia uma vez por ano, já dava um trabalho, você perdia, tudo são alguns minutos, mas vai somando todos esses alguns minutos, tá? Para ir lá e se cadastrar. Esse ano mudou o sistema, agora é um aplicativo. E aí não funcionava e tal, e deu um trabalho enorme, um transtorno. Outro exemplo, eu passei por um período aí que eu tive que fazer uns tratamentos e que eu fiz muitos exames em laboratórios. Tá? Eu estava acostumado aí, nesses laboratórios que fazem exames, sentar na frente de um funcionário, dá lá os pedidos que o médico fez, que às vezes não dá nem para ler o que o médico escreveu, ele decifra aquilo, entra no computador, pronto, daqui a pouco eu chamo, me chamava, eu ia lá e fazia o exame ou algo assim. Tá? Agora, eu fico até nervoso, porque eu chego lá no laboratório, eles já falam, aponte para o QR Code, entre no aplicativo. Aí eu tenho que entrar no aplicativo, aí eu tenho que decifrar o que o médico escreveu. Olha, eu não faço isso a vida inteira. Um funcionário que faz isso o dia todo, ele vai decifrar mais fácil. Aí não tem aquele exame, aí eu perco um tempo. São mais alguns minutos, mas olha, vai somando tudo isso de alguns minutos que todos nós estamos perdendo agora por conta da automação. Mas peraí, mas essa automação não era para facilitar a nossa vida? Ela está sendo usada contra nós. Para qualquer coisa que eu preciso fazer agora, eu preciso telefonar, antes eu telefonava para alguém e resolvia. Agora você não acha mais telefone de nenhum serviço, você tem que entrar no WhatsApp, no máximo é um robozinho, vem falar com você, ele não entende o que você quer, é estressante tudo. Então, a automação ela está sendo usada do jeito errado, não para facilitar a vida do contribuinte, do usuário, do professor, mas para complicar a vida dele. Então, a gente corre o risco de a IA aumentar ainda mais. A gente vai ter esses poucos funcionários e mais a IA nos cobrando e nos mandando fazer um monte de coisa. Tá? Agora, se a gente souber usar de uma forma correta essa IA, a vida do professor pode melhorar, mas tem que ser feita da forma correta, tanto o professor quanto o aluno. Então, aluno como tutor, professor para auxiliar no planejamento, na criação de aulas, de conteúdos, para ajudar na avaliação. Tá? É possível você programar IA para te ajudar no processo de avaliação, mas você não pode delegar só para IA. Ela pode te coletar algumas coisas e você, a partir desses resultados, você toma a decisão. Bom, tem muito mais coisas que dá para falar, mas acho que vocês entenderam que as coisas podem ser usadas para o bem ou para o mal. Tá? E a gente tem que... Esse é um cuidado que nós temos que tomar para evitar que a coisa degringole para o lado errado, que empresários assim mal intencionados acabem achando que pode ter menos professores, que pode pôr mais alunos, e com a IA ele vai fazer tudo e ter mais lucro. Esse é o problema que a gente pode enfrentar. Boa tarde, professor. Eu sou Ana Paula. Oi, Ana. E como o senhor falou, né? Eu sou bibliotecária também, o senhor falou aí dos livros aí. E é uma questão, né? A gente, com essas novas tecnologias, né? A gente também, como para o bem e para o mal, tem uma temática que está sendo muito discutida atualmente, né? É uma temática discutida muito pelos filósofos, né? Que é a ética. Mas no cenário atual, com a inserção das inteligências artificiais, com essas novas tecnologias, a gente está precisando, está se exigindo uma discussão mais aprofundada sobre as questões éticas no universo digital, no mundo digital, né? Sobre a privacidade, né?
desses dados todos disponíveis aí, dispersos na rede. Então, eu pergunto minha pergunta é como a gente pode alcançar um equilíbrio entre a ética, né, as inteligências artificiais, né, e essa questão da privacidade de dados, que também tem a ver com a questão da educação, porque os dados dos alunos estão nessas plataformas. E no campo educacional, como é que a gente pode aplicar a ética quando relacionamos essa questão da IA, né, das IAs, e da educação digital na pesquisa escolar, né, que o aluno já não vai na Barça. Então, como é que a gente tem esse equilíbrio? Então, a ética é a base de tudo. E esse é um grande problema. Eu não sou sociólogo, nem psicólogo, não trabalho na área de humanas, então posso falar alguma coisa errada aqui, mas eu tenho a minha experiência. Tá? E alguém que for mais da área de humanas ou de sociais pode me ajudar aqui. Tá? Mas o que eu percebo como cidadão? Que existe uma cultura, principalmente na nossa sociedade, que é onde eu vivo, mas não é exclusividade nossa, mas aqui eu percebo algumas coisas, de que a ética vale só para os outros. Algo do tipo assim, o pai fala que é importante ser ético, mas sem perceber ele dá exemplos de falta de ética para o filho. E o filho vai aprender com o que o pai faz e não com o que o pai fala. O pai reclama da falta de ética do vizinho, no trânsito, em vários outros aspectos, mas ele é o primeiro a fazer isso quando é a vez dele, quando ele está naquela situação. Ou quando é para amigo ou para familiar, aí vale não ter ética, mas não vale para os outros. Isso é um posicionamento burro, digamos assim, porque é aquele exemplo clássico de que você está num estádio e alguém lá de baixo levanta, porque acha que vai assistir melhor. Aí ele obriga alguém que está atrás também a levantar, senão quem está atrás não vai enxergar. Aí o da terceira fileira também levanta. Aí todos levantam, vai chegar um momento que está todo mundo de pé vendo a mesma coisa que poderia estar vendo sentado. E essa falta de ética que vem já do mau exemplo de muitas famílias, não dá para generalizar, mas infelizmente a gente percebe esse comportamento em vários lugares, um individualismo exacerbado, sabe, uma pouca falta de visão do coletivo, de que, olha, isso daqui é melhor para o coletivo, mas se para mim está resolvido, está resolvido. Por isso que a gente vê aquelas filas enormes, o pessoal acampando 5 dias antes em fila e fica todo mundo em fila 5 dias, porque se todo mundo resolve ir cada dia mais tempo e por aí vai. Tá? Aquela coisa de querer levar vantagem, várias outras coisas que fogem ao tema aqui. Mas o fato é que a gente precisaria, de alguma forma, mudar a cultura nesses aspectos éticos, porque senão não adianta a gente só dizer que tem que fazer assim ou tem que fazer assado, mas na prática isso só valer para os outros e nunca valer para o próprio, para a própria pessoa ou para os seus próximos. Mas eu tenho uma pequena esperança. Eu vou dar alguns exemplos aqui de coisas que a gente conseguiu mudar a cultura e parecia que não daria para mudar. Eu sou de uma época em que em São Paulo não se respeitava a faixa de pedestre. O pedestre que se virasse, ele tinha que sair correndo que nem louco, porque os carros iam passando. É como se não existisse faixa de pedestre. Aí eu comecei a viajar para outros países e alugar carros e via que lá eles respeitavam. Né? Você tem que parar, mesmo que não tenha ninguém, mas se está vermelho, você para. Se alguém põe um pé, mesmo que você está aqui do lado esquerdo, a pessoa pôs o pé lá do lado direito, ela pôs o pé, você já para até ela passar. Você não vai só porque dá para passar, porque de repente tem algum movimento que a pessoa faça, ou vem alguém, ou tem um carro parado aqui, e se passar correndo do lado dele, aí você atropela alguém que está passando na frente daquele carro. Isso acontecia muito. Mas aí fizeram algumas campanhas e hoje melhorou muito, as pessoas param na faixa de pedestre. Um outro exemplo, que até já virou símbolo de paulista, deixar o lado esquerdo livre da escada rolante. Não existia isso. Foram algumas pequenas campanhas que o metrô fez, principalmente a linha 4, e pronto, daqui a pouco virou regra e todo mundo respeita, né? E funciona melhor para todo mundo. Então, eu acredito que se a gente fizesse campanhas para mudar algumas posturas, as pessoas iriam entender melhor e talvez porque o brasileiro não tem uma índole ruim, mas tem essa coisa do individualismo e da ética só valer para os outros. Então, esse é um ponto que não tem a ver com IA em si. Agora,
com a IA, como que a gente melhora isso? Bom, primeiro, se todo mundo tiver ética, quando que você vê se uma pessoa é ética? Quando ela age do mesmo jeito quando alguém está olhando ou quando alguém não está olhando. Se a pessoa, quando não está sendo observada, ela age do jeito correto, ela é ética. Se ela só age correto quando está sendo vigiada ou quando tem alguém olhando, então, na verdade, ela não é ética só quando convém. Tá? E se as pessoas tiverem essa postura, eu, por exemplo, eu nunca vou conseguir pegar um trabalho feito por IA e dizer que fui eu que fiz. Mas pode ser que tenha aluno que vai achar normal isso, de pegar um trabalho e assinar. E se isso der certo, ele pode se desenvolver achando que isso é o normal. Então, como incutir nas pessoas essa questão de que, quando ninguém está olhando, continuam valendo os preceitos éticos? Ele tem que se sentir envergonhado consigo mesmo quando faz alguma coisa errada. E eu não sei como resolve isso. Agora, a gente pode evitar, então, deixar a pessoa não sendo observada para que, ou seja, não aquela coisa que a ocasião faz o ladrão, né? Então, já que quando não está sendo observado é mais fácil de um aluno fazer coisa errada, vamos tentar expor mais todas as atividades que ele está fazendo. Aí cai na questão da privacidade. Então, como equilibrar tudo isso? Porque se você for monitorar todos os passos do aluno, você também está infringindo a sua privacidade. A gente vai ter que ter um equilíbrio. Tá? Mas, se eu prever, aí volta a questão da avaliação. Uma das coisas que causa mais problema em termos éticos é a motivação baseada em estímulos externos. É a chamada motivação extrínseca. Então, o que é a motivação extrínseca? É aquela que as pessoas fazem algo por causa de um estímulo externo. O aluno estuda porque precisa passar na prova. Ou você vai trabalhar porque precisa do salário. Não porque você está motivada pelo trabalho, mas motivada pela coisa externa, que é aquele salário. Ou você vai atrás de um prêmio por causa do prêmio, e não pela atividade em si. Então, essas são motivações extrínsecas. E já está comprovado cientificamente que as motivações intrínsecas elas têm chance de produzir a busca por atalhos. Por quê? Se o importante é a nota da prova, tem jeito mais fácil de eu tirar essa nota. Eu posso colar, eu posso usar uma IA para tirar essa nota, eu posso fazer isso e aquilo. Então, já está no psicológico do ser humano a busca por atalhos quando a motivação é extrínseca, porque o motivo dele fazer algo é para alcançar aquela motivação externa e não pela atividade em si. Agora, existe a chamada motivação intrínseca. O que é a motivação intrínseca? É aquela que a pessoa faz algo porque ela quer fazer aquilo. É atividade pela atividade e não porque em busca de uma recompensa ou para evitar uma punição. Então, a motivação extrínseca é aquela da cenoura e de chicote. E a intrínseca é aquilo que vem de dentro, como o nome diz. A pessoa quer fazer aquilo porque ela quer fazer aquilo. É o que acontece com quem gosta de aprender porque gosta de aprender, né? Porque sente prazer em aprender. Eu sempre senti prazer em aprender, então eu não preciso que ninguém fique me incentivando de formas extrínsecas, porque eu sinto esse prazer em aprender coisas novas. Então, a gente tem que desenvolver esse prazer nos alunos. A gente tem que trabalhar com coisas que incentivam a motivação intrínseca. E tem muitos estudos que mostram, por exemplo, como que você consegue facilitar o desenvolvimento de motivação intrínseca com autonomia. Então, se você tem uma atividade que você diz para o aluno tudo o que ele tem que fazer, ele liga o piloto automático da motivação extrínseca. Ele está fazendo porque alguém está mandando fazer, e não porque ele quer, não foi ele que tomou a iniciativa. Então, você tem que pensar atividades que têm autonomia. Aquilo tem que ter um sentido para ele, tem que ter um significado, tem que ter um propósito. Ele tem que sentir que isso vai repercutir no seu entorno, ele vai se sentir pertencente àquilo, aquilo faz sentido. Ele vai ter prazer de contar para o amigo que ele fez, ou para a mãe, ou para a namorada, ou colocar na rede social, etc. Então, a coisa tem que fazer sentido. E ele tem que se sentir competente para fazer
aquilo que está sendo desafiado a fazer. Então, se você tiver essas três coisas básicas, autonomia, sentido de competência e sentido de pertencimento e de impacto e de significado, uma aprendizagem significativa, vai ser muito mais fácil ele conseguir ter motivação intrínseca. Então, veja, a gente tem que trabalhar na metodologia. E não adianta a tecnologia sem ter essa metodologia. Aí a tecnologia vai vir para facilitar tudo, porque aí os próprios alunos vão ter, se você tiver aprendizagem ativa, por exemplo, em que eles têm objetivos claros, autonomia para ir atrás, não faz nem sentido eles burlarem, porque eles vão sentir prazer em conseguir atingir aquilo que eles mesmos se propuseram a fazer, porque não faz nenhum sentido ele falar, eu quero desenvolver um projeto para fazer isso, aí depois ele vai atrás de uma forma de fajutar isso que ele mesmo propôs. Então, temos que trabalhar mais com aprendizagem ativa, com trabalhos por aprendizagem por projeto, aprendizagem coletiva, e usar essas ferramentas como meio e não como fim. E a avaliação ser feita mais na forma da autoavaliação até do que uma avaliação externa. Olha, Romero, você acabou adiantando a próxima questão, que era justamente sobre formas de ensinar e modos de aprender, né? Na verdade, você estava falando do prazer de aprender, e eu estava pensando, muitas pessoas, eu acho difícil, as pessoas podem perder ao longo da vida o prazer de aprender, mas eu não sei, também não sou da área de psicologia, eu arriscaria falar que é nato, né? Porque as crianças, elas gostam de aprender e muitos vão perdendo isso no decorrer da vida, e eu até aposto e posso falar que uma parte dessa falta de entusiasmo pelo aprendizado é pela atribuição da escola, como ela oferece as formas de aprender. E aí, voltando nisso, né, eu acho que as pessoas têm o prazer de aprender, mas muitas vezes não da forma como a aprendizagem é proposta a elas, né? E aí as coisas ficam sem sentido e muito porque não tem autonomia. Então, bom, isso eu não me sinto pertencente a esse tipo de conhecimento, a isso que está me sendo proposto. E então, o que eu queria pensar é o quanto as tecnologias, né, que a gente fala de metodologia ativa, mas a metodologia ativa não necessariamente precisa ser com metodologia. A gente colocando o aluno como protagonista, ele já vai promover uma forma de aprender mais ativa. Mas a tecnologia ela pode proporcionar ótimas propostas de aprendizagem. Pensando que a IA, né, vai entrar nas formas de aprender de um modo ou de outro, né, ou pelo aluno, ou pela instituição, ou de uma forma como recurso pedagógico pelo professor, você acredita que é possível, como foi, por exemplo, o PowerPoint ou a internet, né? Tem muita gente que dá a mesma aula expositiva hoje usando tecnologia, com PowerPoint, põe todo mundo no laboratório de informática, mas a forma é a mesma, né? De ensinar, e os alunos continuam sem motivação para aprender. Será que com a IA, isso aí é uma hipótese, é um vislumbramento, mas a minha proposta é essa. Será que ela vindo com os alunos, com os professores, a gente vai conseguir, enquanto professor, sustentar uma metodologia que seja uma metodologia tradicional do século XIX, por exemplo, ou a gente vai ter que repensar toda essa forma de aprendizagem, de ensinar, e vai ter que se reposicionar enquanto docentes? Bom, eu acredito que a gente tem que se reposicionar no dia a dia como docente desde de sempre, tá? Só que numa velocidade cada vez maior. Na década de 90, eu já falava, a gente precisa usar mais PowerPoint, precisa usar mais novas tecnologias, internet, não sei o quê, e não ficar só no retroprojetor, ou no mimeógrafo, ou na lousa giz, porque, assim, as gerações vão vindo com novas formas de aprender, porque elas já nascem rodeadas de novas tecnologias e aquilo passa a ser natural para elas,
e não faz mais sentido a gente querer ensinar do jeito que ensinava antes, né? E o que acontece também? Existia uma época em que a única fonte de conhecimento era ou a biblioteca ou o professor, né? Ou o livro, mas assim, tinha umas coisas muito claras, que você não ia conseguir ter acesso à informação se você não fosse para a escola ou não fosse para uma biblioteca, né? A menos que você fosse milionário e tivesse acesso a tudo, né? Mas para as pessoas normais, você tinha essa sensibilidade, então as pessoas valorizavam mais a escola. Hoje existe uma falsa sensação de que, quando ele precisa de uma informação, ele busca, ele tem isso. Qualquer coisa tem no YouTube, qualquer coisa tem no Google. Agora não é mais nem Google nem YouTube, eles acham que acham qualquer coisa no TikTok. Ah, eu vou no TikTok e eu busco lá. Já está tendo, nas novas gerações, fazem mais busca no TikTok do que no Google. Acham que e-mail não serve para nada, já não tem mais paciência para e-mail, porque é uma eternidade. Eles querem mandar mensagem que a pessoa responde imediatamente, mesmo que seja uma resposta sem pensar, uma resposta superficial, enquanto que no e-mail eu posso pensar melhor, organizar as ideias, passar coisa com mais profundidade. Então fica tudo superficial. E é difícil mudar essa cultura. Como trabalhar com isso? Como fazer com que ele perceba que ele precisa ser mais, se aprofundar mais nas questões e que ele não tem essa habilidade que ele acha que tem. Quando ele precisa, ele não vai achar no TikTok as respostas para ele. Imagina um engenheiro que está com um problema lá, que a obra o prédio está entortando, ele precisa resolver isso, ele vai lá no TikTok achar essa resposta, ou uma calamidade como essa que está acontecendo agora no Sul, ou outras coisas que acontecem que, se a pessoa não tiver uma fundamentação forte, ela não vai ter estrutura para organizar as ideias e nem saber como ir atrás, mesmo que tenha IA, que tenha tudo o resto para ajudar. A pessoa tem que ter uma formação básica muito forte, né, para poder usar bem as ferramentas. E a minha preocupação é que as novas gerações estão ficando muito superficiais, assim, elas não têm paciência para assistir vídeo mais de 15 segundos, não têm paciência. E também não têm mais interesse em ir atrás das coisas, estão ficando mais passivas porque as coisas estão vindo até elas. Então, teve uma época em que, se eu colocasse alguma coisa num blog, tinha a chance de alguém achar lá, porque as pessoas iam procurando. Se eu coloco algo no blog agora, vai ficar lá as moscas. E só vão lá se isso eu colocar na minha rede social e começar a passar na linha do tempo das pessoas. Porque o que não passa na linha do tempo, porque o algoritmo decidiu que é isso que ela quer ver, não existe. Eles não sabem mais ir procurar, ir atrás, eles acham que o mundo é aquilo. E a gente caiu numa situação pior do que quando era, quando você só tinha o broadcasting das TVs, dos grandes canais aí, das redes, que a informação era o que passava no Jornal Nacional. Todo mundo tinha a mesma informação. O que era dito lá era a verdade, porque era a informação que todo mundo consumia, porque a grande maioria da população assistia à televisão, era a fonte de informação. A gente achava isso muito ruim, e era muito ruim. Agora ficou pior, porque cada pessoa está sendo manipulada por essas grandes corporações sem que ela perceba e sem que a gente saiba como as outras pessoas estão sendo manipuladas. Porque pelo menos você podia ver, olha, o que falou no Jornal Nacional é um absurdo, vamos alertar a população e não sei o quê, porque o pessoal está sendo manipulado dessa forma, você tinha como ver. Agora, o algoritmo sabe qual é seu ponto fraco, vai colocar vídeos e imagens que vão atingir aquele seu ponto fraco e você vai ficar viciado naquilo. Isso está sendo feito com várias outras pessoas e o tempo delas está sendo consumido e ninguém está tendo controle sobre isso e a coisa está muito pior. Então, o desafio para nós está sendo desenvolver nos alunos senso crítico, motivação para aprender e para tomar as rédeas do seu aprendizado e da busca por informações. Então, é uma luta inglória. E a IA vai cada vez mais ser usada por esses robôs para bitolar as pessoas, ou para viciar as pessoas, ou para passar para elas as informações que elas querem. E quem tem dinheiro para impulsionar conteúdo, esses conteúdos vão chegar para quem eles querem. Então, isso está tudo muito perigoso. A gente tem que
de alguma forma, trabalhar tudo isso. Agora, tirando essa parte de lado, pensando só no que a gente pode fazer como professor, de fato, desenvolver metodologias que sejam ativas. Não tem mais como. Por quê? Você falar para o aluno, olha, presta atenção nisso que vai ser útil, ele vai achar que quando ele precisar, ele procura. Tá? Olha, a fórmula de Bhaskara é importante. Mas quando eu vou usar? Se eu precisar resolver uma equação de segundo grau, eu pergunto para a IA qual a solução dessa equação de segundo grau. Então, você não tem mais como motivar o aluno por conhecimento sem significado, sem contexto, sem clareza naquilo que é aplicado. E a gente tem que dar atividades para os alunos que mostrem essa deficiência, desafios, porque eles gostam de desafio, já que eles crescem jogando, então desafio para eles é legal. Objetivos claros, desafios, isso é gamificar. Tá? Então, gamificação é uma metodologia importante. Aí, colocar desafio que ele vê que, putz, eu não consegui achar no TikTok, eu não consegui, como é que eu resolvo? Aí ele vai ter que elaborar melhor, usar IA, usar todas as tecnologias para resolver aquilo e ficar motivado quando consegue resolver. Por quê? Quando ele tem um desafio num game, ele não tem preguiça de ficar horas, se for o caso, tentando decifrar aquilo. Então, vamos usar esse potencial para ele ficar horas aprendendo a usar bem as ferramentas para resolver problemas reais. Mas a gente tem que cada vez mais dar desafios, propósitos, objetivos, e ele aprender a ir atrás. Até porque os problemas que você vai estar passando para o aluno hoje não vão existir provavelmente daqui 10, 20 anos. Mas a forma de resolver problemas, a forma de organizar as ideias, de ir atrás, de entender o problema para depois pensar na solução, design thinking, coisas assim, isso continua sendo estratégia importante para resolver problemas que a gente ainda nem conhece que vão existir daqui a alguns anos. Então, a gente tem que ensinar os alunos, mas não ensinar do jeito tradicional. Olha, é assim que se resolve o problema. Isso não adianta. Fazer com que ele aprenda a resolver problemas desde a infância, da primeira infância. Boa tarde, professor Romero. Eu sou a professora Cláudia Lena, aqui Olá, de Cláudia. Goiás, do IFG de Goiás, estou aqui na cátedra também, um prazer grande. E, e você tocou em uma questão que é muito importante para nós, que quando se fala em processos de ensino e aprendizagem, nós estamos tocando aí no que se refere à formação de professores, a formação do trabalho pedagógico didático, né, que passa por elementos, por exemplo, como avaliação, por elementos didáticos como avaliação, e que foi bem colocado aqui, né, que foi bem colocado por você aqui para a gente nos apontamentos, nas respostas. Então, no que se refere a essa questão de formação de professores, como que você percebe essas questões pedagógicas de atuação docente, por exemplo, de formação mais importante, vamos dizer assim, nessas questões de inteligência artificial? Você acredita, por exemplo, que vai precisar ter uma relação maior entre uma formação técnica, tecnológica, com a formação pedagógica? E também com uma relação de uma formação mais humana, com uma visão mais humanística de formação? Será, por exemplo, que a inteligência artificial ela vai poder representar um recurso pedagógico importante na formação para a formação docente? Então, assim, são muitas questões, é difícil sintetizar em uma quando se refere à formação de professores, mas qual é a sua perspectiva hoje nessa questão de formação de professores e inteligência artificial? Boa, Cláudia, muito legal. Quantas horas eu tenho para responder essa pergunta? Então, vamos lá, Cláudia. Eu nem tenho, eu gostaria de ter as respostas, mas eu vou tentar problematizar também com vocês, porque eu acho que é uma técnica que a gente tem que usar com os alunos e a gente pode usar com professores também, né? Em vez de ensinar como fazer, é problematizar para que o próprio professor consiga encontrar algumas respostas e ele aprender
a resolver problemas pedagógicos. E, para isso, é muito importante a gente voltar aos fundamentos, tá? Não esquecer Vygotsky, Paulo Freire, está tudo valendo, Piaget, a forma como a gente aprende, tá? Mudam as tecnologias, mas essa parte de fundamentação é essencial. Eu acho um absurdo que ainda existam cursos que contratem como professores excelentes profissionais, mas sem formação pedagógica, tá? Em nível superior. Eu acho que isso já não faz mais sentido. A pessoa pode ser um excelente engenheiro, mas não necessariamente vai ser um excelente professor de engenharia. E por aí vai. Então, a gente tem as licenciaturas para ensino médio, mas a gente tinha que ter uma espécie de licenciatura para ensino superior também, né? Muitas boas instituições se preocupam com isso, né? E fazem capacitação, etc., preocupada com essas questões pedagógicas, que é a essência de tudo, né? Como facilitar a aprendizagem, né? Como a diferença entre ensinar ou facilitar o aprendizado, ou fazer com que o aluno aprenda, né? Que só você tentar passar, como se fala, passar conteúdo, isso já não faz mais sentido. Ensinar, não é você que ensina, é o aluno que aprende, você tem que ser um mediador desse processo todo. Então, se o professor não tiver entendido essas bases pedagógicas, não adianta nada ensinar nada para ele, tá? Porque é você construir um prédio, um edifício, em cima de uma fundação frágil, né? Se não tem a fundação, esse prédio vai cair. Outra questão é que, há algum tempo, a nossa preocupação era como capacitar o professor no uso das tecnologias. Só que as tecnologias evoluíram num sentido tal que agora você não precisa ter QI nenhum para usar a tecnologia, né? Tanto que, se você pegar alguém da nova geração e passar alguma interface mais antiga para essa pessoa usar, ela vai se atrapalhar totalmente, porque as interfaces antigas, de sistemas antigos, pressupunham que quem iria operar aquela interface é alguém inteligente que está pensando no que está fazendo, né? Agora, eles pressupõem que a pessoa que vai usar é idiota e faz tudo pela pessoa. E a pessoa aprende a interagir com esses sistemas de forma idiota também, não pensa mais. É muito comum eu colocar alguém disse que me acompanha nas redes sociais, eu gosto de participar nas redes sociais e eu comecei a participar como curiosidade para entender como elas funcionam e para entender esse comportamento, porque eu acho que como professor eu preciso estar onde os alunos estão, como já alguém, não sei se Paulo Freire ou qual que filósofo que falou isso, mas se os alunos estão lá nas redes sociais, eu preciso estar lá para entender. E aí, nessa de tentar entender, eu fui entendendo mais ou menos como funciona, não acabei até tendo bastante seguidores, etc., porque eu fui aprendendo como funciona esse mundo. Mas o que acontece? É muito comum eu colocar uma postagem lá do tipo, falo uma informação e falo mais informações no link tal. E coloco um link curto, até eu me preocupo, porque para a pessoa digitar um link enorme, então eu coloco, por exemplo, sei lá, se é sobre o livro Educação Sem Distância, eu ponho lá, tem um link que é livro.romerotori.org. Bom, quem conhece meu nome, sabe meu nome, romerotori.org, não é difícil escrever, a palavra livro, tal, né? Coloco lá. A primeira coisa que alguém vai perguntar é onde está o link? Quando não está clicando, como porque o Instagram, por exemplo, não deixa você colocar link na sua postagem para que a pessoa não saia do Instagram, porque se ela clica, ela vai para outro lugar, então quer segurar a pessoa lá. Ou seja, as aplicações não estão pensando no usuário para facilitar a vida do usuário, estão pensando em como prender o usuário, em como escravizar o usuário, em como tornar. Então, as pessoas não têm mais dificuldade de usar a tecnologia porque as ferramentas já pensam por ela. Então, uma pessoa que antes não tinha acesso à internet porque não tinha habilidade, uma pessoa até pouco escolarizada, hoje usa o WhatsApp, usa a rede social, vai usar a inteligência artificial sem problema nenhum, porque o acesso e o uso dessas tecnologias está fácil. Então, a preocupação agora não tem que ser em como capacitar o professor a usar tecnologia, porque esse professor vai usar na vida normal dele essas tecnologias, porque estão sendo facilitadas o acesso a elas, etc. Agora, a gente tem que capacitá-los a usar bem,
essa tecnologia, usar, e porque ele tem que ter esse espírito crítico para que ele desenvolva esse espírito crítico nos alunos, não aceitar tudo como vem, pensar um pouco mais, não ficar só no piloto automático, explorar melhor todo o potencial das tecnologias. Então, a gente tem que ir num outro nível, que é um nível, hoje, o nível de literacia ou alfabetização digital é muito além do operacional, porque o operacional está muito facilitado. É um nível assim, bem de abstração bem maior, que às vezes não é fácil, até a pessoa acha que é capacitada, mas não é. Ela está, na verdade, sendo conduzida pela tecnologia. Então, a gente tem que capacitar o professor a superar isso e ele ser realmente quem vai controlar e dominar do ponto de vista de ele estar no controle dessas tecnologias. Segundo ponto é ele entender, como eu já falei, os fundamentos pedagógicos e as limitações e os potenciais das mídias e das tecnologias. Porque uma outra coisa que eu vejo que é muito comum é tanto professor, quanto instituição, quanto autor indo para o mesmo caminho, numa simbiose que é ruim, que é o seguinte: professor quer receita pronta. Me fala aí, me passa uma metodologia que eu aplico e que funciona. Então, ele quer uma coisa, tudo uma receitinha de bolo. A instituição acha que é legal ensinar receita de bolo para o professor. E os autores vendem livros, ou vendem consultorias, ou vendem coisas ensinando receitinhas. Então, você vê uma chuva de livros, de sites, de consultores, de formadores, passando receitinhas. Então, método tal, faz assim assado, coloca os alunos assim, põe a metodologia baseada em tal mídia ou em tal tecnologia, ou baseado em vídeo, sala de aula invertida, não sei o quê. Chegam a dizer que, por exemplo, ensino híbrido é assim, como se só existisse uma forma de fazer ensino híbrido ou educação híbrida. Não, educação híbrida é uma mistura de mídias ou de formas ou de ambientes, e eu posso fazer isso de infinitas maneiras. Ninguém fala sobre qual que é o método sala de aula, por exemplo. Existe um método chamado sala de aula? Só existe um jeito de se usar sala de aula? E por que quando você junta sala de aula com o virtual, que fica híbrido, as possibilidades têm que se multiplicar e não cair numa só, como tem gente que defende. Não, mas ensino híbrido é assim. A fórmula é essa. Só é assim que se faz educação híbrida. Não faz sentido. Então, o que você tem que fazer? Ensinar os professores e ajudá-los a aprender por conta própria quais são os recursos e as limitações de cada mídia e entender as demandas e as necessidades de cada metodologia. Porque, eventualmente, uma mesma metodologia que ele já está acostumado, que ele sabe que funciona, que ele aplica lá na sala de aula, ele pode, eventualmente, extrapolar para uma educação à distância ou para uma educação híbrida, desde que ele adapte as mídias de uma forma adequada para não atrapalhar essa metodologia. Porque, muitas vezes, o que não funciona é quando você usa a mídia errada ou a metodologia errada. Ou a metodologia errada para aquela mídia, ou a mídia errada para aquela metodologia. E isso é importante os professores saberem diferenciar, tá? Entender que metodologia é uma coisa, mídia é outra. A gente vê muita gente falando, atribuindo à mídia, assim como se atribui à inteligência artificial, poderes que ela não tem. Então é melhor ensinar com realidade virtual. Por que é melhor ensinar com realidade virtual? Vamos supor que eu crio um ambiente de realidade virtual e vá lá com o meu avatar, coloque todos os alunos com seus avatares naquela sala de aula de realidade virtual e passe a dar uma aula expositiva tradicional, antiga, com slides que os avatares vão dormir, ou os alunos que estão controlando os avatares vão começar a procurar outras coisas. E aí isso não vai funcionar. Aí eu posso dizer que realidade virtual não funciona? Agora, eu posso pegar uma sala de aula tradicional com lousa e giz, levar os meus alunos, bolar uma atividade super motivadora, que eles têm que fazer um trabalho com autonomia, tem que ter objetivo, eles vão usar o giz para anotar na lousa, dividir em grupo e tem que resolver os desafios e chegar a uma solução de um problema ou qualquer coisa assim.
e conseguir fazer os alunos aprenderem e se motivarem com lousa e com giz. Bom, então significa que lousa e giz é a melhor forma de se desenvolver metodologia ativa? Não, a metodologia ativa é que é boa. Se eu fizer isso com realidade virtual, vai funcionar talvez melhor ainda. Então, só faz sentido eu comparar mídias quando eu mantenho a metodologia e comparo apenas a mudança da mídia. E desde que eu não use mídia que atrapalhe a aplicação daquela metodologia. É incrível como às vezes aparece em congressos artigos dizendo, olha, a gente fez um experimento, a gente comparou aqui realidade virtual com PDF, por exemplo. Né? Aí, olha, a gente pegou lá, deu uma aula em PDF, depois deu uma aula em realidade virtual, só que na aula em realidade virtual eles tinham tutoria, eles tinham interatividade, eles tinham um monte de coisa que a apostila em PDF não tem. Então, você está comparando metodologias diferentes. Agora, vamos comparar a realidade virtual com uma atividade em que os alunos vão interagir, só que no espaço físico, e fazer as mesmas atividades, provavelmente não vai dar diferença significativa. Isso é bom. Quando não há diferença significativa, significa que ambas as mídias são viáveis. Aí você usa aquela que o custo-benefício justificar, o que for mais viável. Por exemplo, os alunos, eu quero fazer um curso que vai ter participantes do Brasil inteiro e vai ser complicado levá-los todos para o mesmo espaço físico. Então, vamos ter que desenvolver isso com realidade virtual para dar a mesma eficácia que daria se fosse uma sala de aula física. Então, não ter diferença significativa é uma boa coisa, enquanto que as pessoas ficam tentando procurar, não se acha que quando não dá diferença significativa é porque não foi bom, porque eu quero provar que realidade virtual é melhor, ou que essa mídia é melhor. Então, eu quero mostrar cientificamente que a mídia é melhor, quando a busca tinha que ser mostrar que não há diferença significativa com uma metodologia já consolidada, já é suficiente para você ter as opções de mídias. Então, mais ou menos nesse caminho tem que ser formação a capacitação do corpo docente. Oi, eu sou a Daniele, eu sou do programa de Comunicação e Semiótica da PUC São Paulo, não sou da área de educação, mas estou aqui Puxa, um abraço para aprendendo. a Santa Ela, minha grande amiga. Obrigada. Enfim, eu vou fazer a última pergunta desse nosso debate, e minha pergunta tem um olhar apontado um pouco para o futuro. O Brasil vai presidir, enfim, o Brasil está na presidência do G20. E eu acho que a pauta principal em relação à atuação digital do país é em questão à regulação de inteligência artificial. O que o professor pensa dessa questão? Como o senhor vê a regulamentação de inteligência artificial? Qual a perspectiva para esse campo? Puxa, regulamentação é importantíssimo. Tem toda aquela questão de direito autoral que eu falei. Como é que pode a IA dizer para mim que eu sou responsável pelas coisas erradas que ela fizer, mas as coisas boas, o crédito é só dela? Por exemplo, tem que deixar claro de quem são as responsabilidades, né? O que é plágio, o que não é plágio, o que pode, o que não pode, que dados que podem ser usados, a questão de toda a questão da privacidade, como que eu autorizo usar esses dados ou não. Então, tem várias questões aí que tem que realmente ser regulamentado, não só da IA, como até de redes sociais e de várias outras coisas. Só que eu vou dar um exemplo aqui que mostra que só regulamentar pode não ser o suficiente. O Brasil costuma ser muito avançado em termos de regulamentação, de legislação. Vamos pensar no marco não sei se chama marco da internet, agora me desculpem se eu estou usando o termo errado, mas existe uma coisa muito bacana que o Brasil propôs e que está na nossa lei, que chama neutralidade da rede. Certo? Conhecem? O que é a neutralidade da rede? O poder econômico de um provedor não pode se sobrepor a outro, ou seja, não pode haver privilégio em termos de velocidade ou facilidade de acesso. Todo mundo, a internet tem que ser neutra para todo mundo ter a mesma. Se eu coloco alguma coisa na internet, ela tem que ter a mesma facilidade de chegar até você do que
se um grande player coloca essa mesma informação na internet. E não pode haver, então, esse tipo de falta de neutralidade. Vou dar um exemplo fácil de falta de neutralidade que está no Brasil e ninguém fala nada. Assim, eu não vejo alguém dizer que isso não pode, que isso está ferindo a lei de neutralidade. Tá? Quando você assina um serviço aí de internet, por exemplo, para o seu 5G de alguma provedora de internet, é comum vir coisas de brinde, do tipo, você tem só 5 GB de crédito aí para usar. Porém, se você usar WhatsApp e Instagram, usa ilimitado. Bom, quem não se chama Meta, e tem uns que permitem também YouTube, então quem não se chama Meta nem Alphabet, está tendo a mesma chance e a mesma facilidade de acesso, de uso da rede do que essas duas? Não, porque a pessoa que só tem 5 GB, quando ela atingir os 5 GB, ela só vai ficar usando os serviços da Meta que estão franqueados, que podem acessar todo mundo que quiser, porque tem o poder econômico. Ao passo que, por que no Brasil a gente tem, acho que, o maior número de usuários de WhatsApp, não sei se é o maior, mas é um dos maiores, nem nos Estados Unidos, que o WhatsApp nasceu lá, tem tanto usuário de WhatsApp. Por quê? Porque é de graça, entre aspas. Mas esse de graça é porque alguém está bancando, então não está sendo neutro em relação a outros serviços. Então, se a gente não consegue nem fazer funcionar essa lei da neutralidade em coisas tão óbvias que não são neutras, como é que a gente vai conseguir regulamentar a IA? Eu acho que no papel a gente vai poder ter ideias muito boas que outros países vão aproveitar as ideias e aplicar, mas a gente corre o risco de ficar só no papel aqui, porque no Brasil a gente tem aquela cultura de que há leis que pegam e há leis que não pegam. Tá? E com essa cultura de que a lei pode pegar ou pode não pegar, não adianta nada a gente só regulamentar, mas que precisa de regulamentação, precisa e muito, como a gente vê os problemas que podem ser causados se deixar a IA ser usada e abusada livremente e sem qualquer tipo de regulamentação. Muito bem. Nossa, que delícia. Podemos continuar? Fazer de novo? Tudo de novo? Deixa eu mostrar uma coisa aqui que eu falei no início, eu achei aqui, tá? Já que praticamente está chegando no fim, mas lembra aquela capa do livro que eu falei? Então, deixa Sim. eu partilhar, né? Screen 2, share. Vejam o que eu consegui fazer aqui com o Gemini. Está compartilhado aí? Tá sim. Então, do lado esquerdo é a capa original do meu livro na 3ª edição, tá? Que foi feita manualmente. Aqui, a que eu consegui fazer usando IA. Só que, se eu simplesmente divulgar, olha, eu não precisaria de ter usado designer ou nada, porque basta eu pedir para ela, ela me faz a capa. Mas só que quem olhar isso não está ouvindo a história completa, que eu já contei para vocês. Por quê? Bom, primeiro que essa mão dessa menina está meio estranha, né? Se você Sim. for olhar. Mas depois que a criação já estava feita. Então, depois de criado, fica mais fácil. Aí eu cheguei e fui descrevendo. Eu quero uma professora de descendência afro, usando uma roupa azul, olhando assim, segurando não sei o quê. Eu fui descrevendo e ele gerou essa professora, gerou esse aluno oriental, com cabelo curto, segurando um tablet. Eu fui descrevendo. Ela faz, mas sou eu que estou dirigindo a coisa. Tá? Se eu simplesmente pedisse, é que eu não estou com elas aqui. Ah, não, talvez eu até esteja com as imagens. As imagens que ela tinha gerado eram essas, que eu achei todas horríveis, quando eu só descrevi o que era o meu livro e para ele me criar capas. Criou essas capas aqui. Tá? Olha a diferença, que ele criou do jeito que eu queria, mas fui eu o criador, não foi a IA. Então, é só para dar um exemplo aí de que quando as pessoas falam, olha o que eu criei com a IA, você criou com a IA,
mas as pessoas entendem que a IA criou. IA não cria nada ainda, tá? Eu não descarto, como eu falei no início, a possibilidade de um dia a IA nos superar em termos de inteligência. Aí vai ser uma outra discussão. O Harari, no livro dele, até discute um pouco essas questões de o que pode acontecer quando a IA ficar mais inteligente que o ser humano, mas não é o problema que a gente tem hoje. Hoje é apenas problema de novas ferramentas que automatizam tarefas que antes eram difíceis e agora ficaram mais automatizadas. As pessoas precisam aprender a usá-las e quem não usar vai ficar para trás, como ficaram os que não usaram planilhas quando as planilhas surgiram. E eu, atendendo às regras do Gemini, pus aqui, ó, imagem gerada por Gemini aqui, tá? Só que eu não atendi a uma regra dele, que é não poder mexer na imagem, porque senão não ia sair isso, porque eu gerei 5 imagens independentes e mais a sexta, que era uma mesa, que eu descrevi como eu queria, e montei, eu fiz essa montagem. Então, ao fazer essa montagem, eu já infringi a regra do Gemini, que é de não poder modificar as imagens que ele cria. Então, criei aqui a holografia de um aluno, a holografia da professora, tal, mas fica aqui para a gente refletir. Mas eu acho que aqui teria que ser imagens criadas por Romero Tori e Gemini, né? Isso, exato. Com a ajuda da Com parte auxílio, braçal. né? E, na Com verdade, nem auxílio. foi só Romero Tori. Infelizmente, eu não lembro o nome sim. do designer, porque foi o designer com a minha orientação. Eu falei, olha, designer, eu quero algo assim assado. Ele ia em bancos de imagem, mostrava. Aí eu falei, não, muda isso, muda aqui. Então, foi um trabalho coletivo, em dupla, eu e o designer da editora Artesanato Educacional. O nome dele está nos créditos do livro, quando eu abri está lá o nome dele, me fugiu agora, infelizmente. Mas aí, baseado no que eu criei com ele, agora eu criei com a inteligência artificial. Isso eu fiz em 10 minutos, tá? Então, se eu 10, sei lá, 20 minutos, não sei quanto tempo, mas foi pouco tempo, aqui eu levei alguns dias discutindo com ele. Se eu gastasse mais algum tempo, conseguiria chegar em algo talvez até melhor do que essa capa. Mas sem a criatividade humana, sem o ser humano saber o que está fazendo e o que quer fazer, só IA ainda não adianta. Mas essa é uma questão, né, professor? De se colocar coautoria ou auxílio, ou porque falar que essa imagem é do Gemini, né, também não é verdade. Até porque ele pegou de bancos de imagens, ele não criou, ele não sintetizou essa. Com certeza são pessoas reais que estavam em fotos. Claro que existem aplicativos de processamento de imagem com auxílio de IA que criam rostos inexistentes a partir de vários rostos de bancos de dados, mas ele também se baseou em rostos existentes, ele não criou do nada. Tá? Então, até que ponto as referências que ele usou têm que ser acreditadas, tem que ver até que ponto ele aprendeu a desenhar seres humanos ou até que ponto ele aprendeu apenas a modificar coisas que, por exemplo, antes da IA, isso era bem, digamos, observado quando desenhistas usavam um excesso de referência e acabavam sendo descobertos por outras pessoas. Isso queimava o filme, digamos assim, para usar uma gíria, daquele desenhista, daquele artista, porque, não, peraí, mas ele basicamente usou fotografia, deu uns retoques e não criou muito. E é um pouco o que a IA faz. Mas sem referência nenhuma é difícil, até para qualquer artista. Ele sempre usa referência, modelo vivo, ou fotos, ou é comum os artistas tirarem várias fotos e basearem e tal, mas ele entra com a criatividade dele. A IA ainda não está colocando a criatividade, só está fazendo mais do mesmo. Perfeito, maravilha, adorei. Não sei, eu vou passar agora a fazer a rodada final para quem quiser comentar alguma coisa. Passo a palavra para o Paulo também, agradecendo mais uma vez, e a gente já vai caminhando para o encerramento. Daqui a pouco eu volto. Então, está aberto. Bem, professor Romero, eu vejo assim surpreendente, né, a sua
indagação sobre inteligência artificial, e isso porque você disse que não era bem ali o seu campo de atuação, né? Imagine se fosse, né? Então, você trouxe indagações assim extraordinárias aí para o nosso enriquecimento aqui, né? Do ponto de vista educacional, e eu acho que ali tem muitas questões que a gente pode aprofundar, inclusive para elaboração de artigos, né, de trabalhos, né? Então, eu acho que você se tornou assim uma referência, né, máxima para esse grupo, né? Então, Imagina, que honra. Então, Eu estou sobre ombros de gigantes. Se você pegar as referências bibliográficas do meu livro, você vai ver lá quanta gente que está me ajudando aqui. não, sem dúvida, né? Mas tem o intelecto aí articulador do Romero Poli, né? Que aí faz esse filtro interpretativo de todas essas referências. Então, e isso é fundamental. Como eu disse, a sua formação técnica, né? E esse vínculo com a educação e esse olhar ali multi e interdisciplinar. Isso é extraordinário. Isso nós precisamos muito, né, para aprofundar essas questões. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pela sua generosidade, né, de aceitar nosso convite e dar essa contribuição aqui imensamente significativa. Eu que agradeço, adorei as perguntas. Quer dizer, lembra aquilo que eu falei lá no início? Que as perguntas são mais importantes que as respostas. Então, se eu fosse uma IA, vocês fizeram perguntas excelentes, então isso me ajudou muito a dar respostas que vocês estão achando boas, o que me deixa feliz, mas graças às boas perguntas, né? Então, muito obrigado pela oportunidade. As perguntas que vocês fizeram me fizeram rever muita coisa. Eu saio daqui melhor, espero, do que quando eu entrei, né? Porque eu reorganizei algumas ideias que eu vou usar numa próxima conversa e por aí vai. Inclusive, não sei se vocês vão publicar em algum lugar esse vídeo, ou vai ser para uso interno, mas eu gostei do papo que a gente conversou e, se for possível, vou querer divulgar no meu blog, nas minhas redes sociais, se isso for possível. Senão, ficou um monte de coisa na cabeça, a qualquer hora eu vou criar vídeos de 15 segundos e colocando lá na minha rede. Então, a nossa intenção, professor, é divulgar, não divulgar para dar respostas, mas divulgar para provocar diálogos. Então, nós queremos chegar às salas de aulas, aos professores, não só ficar entre pesquisadores, e a gente gosta também quando as pessoas discordam, porque o que a gente não gosta é quando as pessoas se silenciam, né? Mas tanto as concordâncias quanto as discordâncias, elas nos enriquecem e eu acho que é isso, cria o diálogo e todo mundo sai melhor, né? Exato. Então, muito, muito obrigada. A gente envia, sim, o vídeo para você, tá? E acho que o Paulo também vai enviar um documento por e-mail para a gente também poder divulgar, né? A gente vai levar para as escolas, mas a gente também tem um site, então a gente quer divulgar também inteiro e recortado, né? Mas por hoje a gente só tem a agradecer muito, muito. Ficamos muito felizes. Eu estou imensamente feliz de continuo lá te seguindo, curtindo as suas postagens. E, por E favor, por mande hoje, perguntas lá para me incentivar a responder. E mande respostas também que você tem, com certeza. Mande coisas legais também, por favor. combinado. Vou passar para o grupo também. E por hoje nós chegamos ao fim de mais uma edição da nosso encontro, né, sobre inteligência artificial na educação. A gente agradece mais uma vez ao professor Romero Tório por sua importante e inspiradora participação. Muito obrigado. obrigada e desejamos a todas e todas um excelente dia, tarde ou noite e até a próxima. Valeu, foi um grande prazer. Um abraço a todos. Até uma próxima, tá?